Olá, você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Estamos vivendo um momento muito importante de democracia, um momento importante de cidadania no nosso país. No próximo domingo, dia 7 de outubro, temos as eleições 2018. Por esse motivo, estamos aqui recebendo em nossos estúdios o professor Luiz Felipe Vale, que é geógrafo e também com especialização em ciências políticas, que vai falar dos assuntos relevantes do processo eleitoral. Participando desse nosso bate-papo também o professor Rogério Narciso Gomes, que é coordenador da Escola de Negócios aqui da Unifage. Professor, esse ano tem um diferencial aí na política, nesse processo eleitoral. 2 senadores, teremos que votar em 2 senadores. Por que teremos que votar em 2 senadores e qual que é a função, qual que é a importância do senador da República? Bom, primeiro queria agradecer a todos que nos acompanham, professor Rogério, ao Mauri. É fundamental entender que esse ano a gente elege 2 senadores, porque dentro do nosso sistema bicameral, ou seja, um legislativo composto tanto pelo deputado federal quanto pelo senador, a gente tem um processo que visa manter sempre ali no Senado algumas pessoas para que não haja renovação completa desse grupo, partindo do princípio que é necessário haver certa estabilidade na condução das políticas dentro do país. Então, o mandato dos senadores, diferente dos cargos do executivo e dos deputados e vereadores, ele é de 8 anos. Então, 4 anos atrás, 2014, votamos em apenas um senador ou senadora que está cumprindo o mandato que vai até 2022. E esse ano a gente vota em 2 que vão começar o mandato a partir do ano que vem e vão governar por 8 anos. Essa é uma forma de manter pelo menos 1/3 do Congresso ali dentro do Senado eleito, para que não haja uma modificação completa dessa estrutura legislativa. Por um lado, pode ser uma medida vista com um olhar crítico, já que não é possível fazer uma renovação total do Senado. Por outro, alega-se que um grupo ali vai ficar pelo menos dando uma certa estabilidade para que políticas públicas consideradas importantes sejam sequenciadas, tenham dessa forma sequência. Já que eu comentei sobre senadores e deputados federais, é importante também esclarecer que apesar desses 2 grupos do Legislativo votarem leis que atuam em âmbito federal, enquanto os senadores representam cada uma das unidades federativas do Brasil com a mesma importância, ou seja, são 3 senadores por unidade federativa, independente da população de cada estado, os deputados federais que vão compor a Assembleia Legislativa, eles são eleitos proporcionalmente à população de cada estado. Dessa forma, os deputados federais dos estados mais populosos, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, eles são mais numerosos que deputados federais de estados onde a população é menor. Então, na Câmara, você tem deputados federais proporcionalmente à população de cada estado, validando a representatividade. No Senado, cada unidade federativa vai ser vista com o mesmo peso na hora das decisões, porque cada uma delas vai ser representada por 3 senadores ou senadoras. A junção dos senadores e dos deputados federais é que vai formar o Congresso, que é esse nosso Legislativo Federal. Tem uma questão interessante que, assim, na sala de aula, os alunos, eles hoje demonstram um pouco de insegurança, quanto à vontade até de ir participar, de uma eleição. E a gente encara a situação da abstenção como uma coisa crítica, Você vê o Burger King, viralizando, uma propaganda hoje falando da importância de você não votar branco, não anular o voto. O que você pode falar assim para o nosso aluno, para o pessoal que está assistindo, sobre a importância realmente de participar desse momento democrático? Existe um mito, um fake news, um boato, que diz que voto branco e voto nulo cancelam a eleição. E isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, os votos brancos e nulos, eles não são contados como votos válidos na hora da contagem ali para as eleições majoritárias, onde o candidato que tiver 50% mais 1 dos votos válidos é democraticamente eleito. Nem se for mais de 50% dos votos. Então, é diferente dos votos que foram dados a um candidato e esses votos serem anulados. Por algum motivo, imagina-se que um candidato recebeu mais de 50% dos votos e esse candidato foi impugnado, enfim, sofreu alguma penalidade posterior ao processo eleitoral e os votos dele foram anulados. Se 50% dos votos ou mais forem anulados, aí você tem a eleição do processo, ou melhor, a anulação do processo eleitoral. Mas se os votos forem nulos ou brancos, eles não são registrados como votos válidos. Portanto, é muito importante que as pessoas entendam
que mesmo encontrando muita dificuldade de se sentirem representadas pelos candidatos ou candidatas, é importante tentar buscar ali, fazer um voto crítico, um voto consciente, não olhando somente para pesquisas que indicam já quem pode eventualmente vencer ou ir para segundo turno, mas que se identifiquem, né, especialmente nos cargos de senadores, deputados, que geralmente não são tão visados na propaganda, para que deem seu voto e que se for um voto crítico, um voto de protesto, que não seja branco, nulo ou num candidato caricato simplesmente, mas que seja alguém que está ali, que demonstra, né, afinidade com o pensamento daquele eleitor, daquela eleitora, porque de fato, ainda que a gente tenha 5% do total de votos apenas válidos, é a maioria desses 5% que vai ser considerada para a eleição majoritária. No Brasil nós temos também os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Gostaria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo sobre os 3 poderes. Desde a época de Montesquieu já se fala sobre a importância de dividir o poder, ainda que numa democracia, para que não haja o perigo da tirania, né? do autoritarismo, do poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então esse sistema chamado tripartite, né? Ou seja, dividido entre executivo, onde estão o presidente, governadores, prefeitos, o judiciário, onde estão juízes, advogados, promotores, desembargadores, e o legislativo, onde estão os deputados federais, estaduais, senadores e os vereadores, ele visa criar um sistema que permita a fiscalização no exercício da função dentro dos 3 poderes e criar ao mesmo tempo um certo equilíbrio de poder para que não haja tirania ou decisões unilaterais por parte desses representantes. Então a população em geral presta muita atenção no executivo, nos prefeitos, governadores, presidentes e se esquece de que esses candidatos, se eleitos, só conseguem governar com apoio do legislativo. O presidente, que é o chefe do Estado federal, nem ele está acima da lei. Quer dizer, ainda que seja eleito presidente do país, ele precisa cumprir a Constituição e quem tem o poder, quem tem a palavra final na hora de votar projetos de lei, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, é o legislativo. O judiciário ele aparece, na verdade, como um poder que vai julgar o mérito de causas, sempre com base na Constituição, quando não há esse consenso entre o executivo e o legislativo. O judiciário, portanto, vai literalmente aplicar o que está determinado na legislação, também seguindo aquilo que o legislativo vai consolidar como lei. Então, nem o judiciário está acima do que está ali na legislação, a não ser em casos excepcionais, né? São muitas vezes chamados mandados, né, judiciais, mas que caem por terra quando é validada sempre por fim, não tem como superar o que está ali na Constituição Federal. No Brasil, o Executivo e o Legislativo são eleitos democraticamente, o Judiciário não é eleito, é por via de concursos, né, e a carreira. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é esse cargo de maior poder, com os 11 ministros ali do Supremo, são indicações do presidente que está em mandato ali, e essa indicação tem que ser validada pelo Congresso para que esses ministros e ministras sejam de fato nomeados. Eles continuam ali compondo até os 75 anos, quando acontece a aposentadoria compulsória. No Brasil, parece que a gente sempre pensou muito no executivo e agora é que está descobrindo, né, que existe o legislativo, que existe o judiciário. Por um lado, isso é bom, mas a gente tem que sempre entender que um poder não pode intervir no outro. Então, por exemplo, um governador não pode mandar prender um deputado, da mesma forma que um senador não pode mandar prender um presidente. É o judiciário que julga essas causas, determina as sentenças, penas. E é evidente que cada um tem que ter autonomia para fazer o seu trabalho, sem sofrer qualquer tipo de abuso, violação ou interferência, inclusive no processo eleitoral, para que cada parte cumpra ali sua função, sem que haja um caráter partidarista, personalista, que vise interesses próprios, né? Afinal, a intenção é manter a democracia sempre imparcial, sempre funcionando de acordo com a Constituição e em favor da população. O senhor tinha uma dúvida, né, com relação ao processo eleitoral, exatamente, como passo a passo lá? Isso, como hoje o eleitor, né, ele vai se confrontar com a urna, né? E ele para não anular o voto, ele vai ter uma sequência de como funciona hoje a sequência lá da votação lá na urna, né? Como é que isso tá? Na verdade, é uma sequência, né, de pessoas que serão aí eleitas. Então começa o voto para o deputado ou deputada federal, apenas um a gente escolhe esse ano. Depois, deputado estadual. Na sequência, 2 senadores ou senadoras, que são os cargos do Legislativo. Depois vem
a governador ou governadora e depois o voto para a presidência, né, que é o último. E se a pessoa quiser anular qualquer um desses votos, basta que ela digite um número ali que não existe ou faça a opção por anular ou por voto em branco. E ela pode votar na coligação, se ela não quiser votar nominalmente no candidato ou candidata aos cargos de deputado. Ela pode simplesmente eleger o número ali do partido e aí o voto vai para a coligação e não vai ser nominal a um candidato ou outro. Então é importante participar, né? Acho que o recado que fica independente dessa dificuldade que a gente tem hoje de escolher um candidato, que é difícil, né? Mas é participar, né? Para a gente fazer a nossa parte, né? Perfeito. E lembrar que o país, independente de torcer para um ou torcer para outro, vai ser governado por essa pessoa e todo mundo vai ser afetado da mesma forma por quem entrar no poder. E não é porque você votou em quem ganhou, votou em quem perdeu, que vai haver uma política específica para você, né? Isso é fundamental, entender que a gente faz parte de um mesmo grupo, de uma mesma nação, que vai estar sujeita às mesmas regras. Por isso, tão fundamental votar naquela pessoa que de fato te representa seus interesses, seus ideais, suas ideias. Essa é a marca da democracia representativa, escolher pessoas para governar que nos representem. Acho que isso é o mais importante. Tá joia. Muito obrigado ao professor Luiz Felipe, professor Rogério, que participou desse nosso bate-papo. Agradecimento especial também à Unifage. Estamos aqui nesse estúdio, no Campus 1. E acompanhe aí, então, os próximos programas, né? E agradecer mais uma vez a presença do professor Luiz Felipe. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Maurício.